Pronto. Tá contando aí. Agora, observe o seguinte, ó. Dado x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito, tá? Você tem três coisas. Três coisas a observar aqui. Quem é o arco, tá? Secante de x. Ó, se x está aqui, então a primeira coisa que você observa é que quando você pega o inverso de x está nesse conjunto aqui, ó. Pertence ao intervalo menos 1, 0 aberto, união 0 aberto, 1 fechado. Porque o inverso de x, aqui o x em módulo é maior do que 1, portanto, quando eu pego o seu inverso em módulo é menor que 1. E é diferente de 0, tá? Não é 0, tá bom? Então, eu posso calcular, né, o arco secante de 1 sobre x. Só que 1 sobre x está aqui, está nesse intervalo. Então, isso aqui é igual ao arco secante de 1 sobre. Como o 1 sobre x está aqui dentro desse intervalo, eu estou no domínio do arco cosseno. E aí, o 1 sobre x é o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Tá? Entendeu? Porque eu posso calcular, ó, onde é que tá certo? O 1 sobre x é o cosseno do arco cosseno de 1 sobre x. Agora, quem é 1 sobre o cosseno de um ângulo? É a secante. Então, isso aqui é o arco secante da secante do arco cosseno de 1 sobre x. Agora, como o 1 sobre x está nesse conjunto, o arco cosseno de 1 sobre x, vírgula, o arco cosseno de 1 sobre x pertence, tá certo? O arco cosseno de 1 sobre arco cosseno de 1 sobre x. Ele está onde? Ele está nesse conjunto aqui, ó. 0 π, mas ele não é π sobre 2. Ele está aqui dentro. E, consequência, o que é que acontece, ó? O que é que acontece se o x, se o ângulo, que é o argumento da secante, está nesse conjunto? O arco secante da secante dele é quem? É ele. Que é o que acontece, eu tenho aqui, eu tenho o arco secante da secante de um ângulo que está nesse intervalo. Então, isso aqui quem é? É ele próprio. Ou seja, isso aqui é o arco cosseno de 1 sobre x. Então, você tem uma relação muito boa entre o arco secante e o arco cosseno. Ou seja, para todo x aqui dentro, para todo x no domínio do arco secante, quem é o arco secante de x? É o arco cosseno do inverso de x. Tá? Daí, dessa igualdade, eu vou até colocar em azul. Tá certo? Isso vale, ó, essa igualdade vale para todo x aqui. Para todo x aqui, o arco secante de x é o arco cosseno de 1 sobre x. Então, daí sai pela regra da cadeia, e eu vou ficar agora daí,
Dado x pertencente a esse conjunto, menos infinito menos 1 aberto, união, o quê? 1 mais infinito. Veja que aberto, porque vocês verão, geometricamente tem que ser aberto, porque o arco secante não tem derivada no 1, porque a reta tangente é vertical, nem no menos 1, porque a reta tangente também é vertical. E, tá certo? Então já não tem derivada, quer dizer, é o teorema da função inversa, tá? Mas eu não vou usar o teorema da função inversa para achar a derivada do arco secante. Eu vou usar essa igualdade aqui. Então, daí, dado x aqui, arco secante é diferenciável em x, porque se o x está aqui dentro, 1 sobre x não é 1, nem é menos 1, tá? Porque eu estou pegando, ó, aberto. De novo, se o x pertence a esse conjunto, o inverso de x não é 1, nem é menos 1. Aí o arco cosseno tem derivada em 1 sobre x. E 1 sobre x tem derivada em x. Então, daí, pela regra da cadeia, isso é a regra da cadeia, tá certo? Daí, dado x aqui, pela regra da cadeia, vou falar, mas não vou escrever, o arco secante é diferenciável em x, valendo a seguinte fórmula. Aí vamos derivar usando a regra da cadeia, porque eu já tenho a derivada do arco secante, visto do arco secante, não, do arco cosseno, visto na aula passada. Então, você tem aqui o seguinte. A derivada do arco cosseno, a derivada do arco secante, aonde? Em x, é o quê? Olha para cá, é a derivada do arco cosseno em 1 sobre x, do arco cosseno em 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x em relação a x, que é quanto? Menos 1 sobre x2. Mas eu sei quem é a derivada do arco cosseno em u. Quem é a derivada do arco cosseno no número real u? É menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 2. Então, a derivada aqui vai ser igual a menos, tá certo? 1 sobre o quê? Raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x ao quadrado, vezes menos 1 sobre x2. Que está aqui, ó. Mas isso aqui é igual, vamos lá. Aqui fica o quê? Menos com menos dá mais, né? Então, isso aqui fica 1 sobre, e embaixo fica raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x2, tá certo? Vezes o quê? 1 sobre x2, que é igual a quê? Vou colocar aqui, fica 1 sobre, né? 1 sobre, aí vai ficar, essa raiz quadrada é raiz quadrada de x2 menos 1 sobre x2, vezes quem? Vezes x2, tá? Só que isso aqui é igual, fazendo a conta, é 1 sobre, aí fica raiz de quê? De x2 menos 1 sobre raiz quadrada de x2 é o módulo de x, vezes 1 sobre x2. Só que 1 sobre x2 é 1 sobre o quadrado do módulo de x. Então, quando faz a multiplicação embaixo, deixa eu colocar assim, perdão. Deixa eu colocar como deve colocar. Tá? Então, voltei para o que tinha, não quero voltar para cá. É 1 sobre isso aqui vezes o módulo de x2, tá? Aí esse cancela o módulo de x2 com o módulo de x. Isso aqui no final dá 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1.
Claro, raiz quadrada de x2 é o modo de x. O x está onde, meu filho? X está aqui, ó. X pode ser negativo. E o x negativo, que é a raiz quadrada de x2? Módulo de x. Raiz quadrada de x2 é o módulo de x, qualquer que seja o x real. Leve em conta o fato do x ser negativo, porque a raiz quadrada é um número sempre positivo, tá? Então, a derivada, então o que é que está dizendo? Está dizendo que dado x aqui, no menos 1 e no 1 não tem derivada. Tá certo? Não tem derivada, você já viu graficamente. Teorema da função inversa 10. Mas aqui tem, ó, menos infinito, menos 1, união mais infinito. O arco secante é diferenciável em x, e quem é a derivada do arco secante em x? É 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de 1 sobre isso aqui. Logo, eu te pergunto, quem é a integral indefinida dessa função? 1 sobre o módulo de x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Quem é? É o arco secante de x. Mais uma constante. Sabendo que é uma constante em cada um dos intervalos do domínio dessa expressão. Porque o domínio dessa expressão, ó, é quem? É esse conjunto aqui. Tá? Aberto. Desaberto. O x não pode ser 1, nem pode ser menos 1. Tá? Mas eu quero saber quem é a integral quando eu não tenho módulo. Tá? Então veja, olha aqui, ó. Eu quero essa integral aqui. Eu quero essa integral aqui. Eu quero essa integral. Eu quero essa integral. 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Será que dá para você tirar essa integral? Dá. É só você fazer o seguinte, ó. Seja f, seja g ou f, tá? Do intervalo menos infinito, tá? Do intervalo menos infinito, menos 1, aberto, união 1 mais infinito, tudo aberto, em R, dada por f de x igual ao arco secante do módulo de x. Tá? Para todo x pertencente ao intervalo menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Para todo x aqui. Então, primeira coisa, você tem o seguinte. Tem-se f de x igual é igual ao arco secante de x se o x é maior que 1. Maior do que 1. E é o quê? É o arco secante de menos x se o x é menor que menos 1. Tá? Porque se o x é menor que menos 1 é negativo. Daí a f é diferenciável, ela é uma função diferenciável, ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, porque isso aqui é diferenciável no intervalo 1 mais infinito, aberto no 1, e isso aqui é diferenciável no intervalo menos infinito, menos 1, aberto menos 1. Aí é diferenciável com, ou seja, quem é f' de x? Vamos lá. Então, quem é a derivada da f em x? A derivada da f em x é igual
Qual é a derivada disso aqui? Tá certo? É 1 sobre o quê? Mod de x, vezes raiz quadrada de quanto? De x2 menos 1. Se o x é maior que 1. Mas se o x é maior do que 1, quem é o módulo de x? É x. Então fica 1 sobre x, vezes raiz quadrada de x2 menos 1. Isso se o x for maior que 1. E se o x é menor que menos 1? Se o x é menor que menos 1, isso aqui também fica o quê? Fica 1 sobre o quê? O módulo de menos x, tá certo? Porque fica a derivada do arco secante aplicada em menos x. Então fica 1 sobre o módulo de menos x, vezes raiz quadrada de menos x ao quadrado menos 1, vezes a derivada de menos x em relação a 1, que dá quanto? Menos 1. Acontece que isso aqui é igual. Quem é o módulo de menos x? O módulo de menos x é o módulo de x. E como eu estou fazendo a derivada para x menor do que menos 1, o módulo de x é o quê? Menos x. Com menos daqui, fica tudo só 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1. Isso se o x é menor que menos 1. Ou seja, a derivada de f em x é quem? É 1 sobre x vezes raiz de x2 menos 1. Qualquer que seja x pertencente a menos infinito menos 1, união 1 mais infinito. Tudo aberto. De novo, derivada dessa expressão em relação a x, regra da cadeia. É a derivada do arco secante em menos x para x aqui, que é isso. Vezes a derivada de menos x em relação a x, que é menos 1. Só que o módulo de menos x é o módulo de x, que é menos x porque o x é negativo. Então fica menos x aqui, com menos daqui, fica só x. E o quadrado de menos x é o quadrado de x. Então no final dá a mesma coisa. Ou seja, a derivada é isso. Portanto, quem é a integral disso? A integral indefinida disso aqui é a f, mais uma constante. Tá certo? Então eu venho para cá e escrevo. Portanto, a integral indefinida de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos 1, integral em x, quem é? É a f de x, ou seja, é o arco secante do módulo de x. Vocês já viram isso, onde a integral aparece o módulo. Aonde? Logaritmo natural. A integral de 1 sobre x em x é o logaritmo natural do módulo de x mais uma constante. Então tá aí, acontece com arco secante também. Mas não é essa que você deve memorizar para ter aplicação prática. Quando eu digo aplicação prática, fazer a conta rápido. Qual é que você tem que memorizar? Qual é? É exatamente isso que você falou. Vamos lá. Vamos aí. Dado A positivo, tá certo? Assim, dado A positivo, quem é a integral de 1 sobre x vezes raiz quadrada de x2 menos A2, que é essa que você tem que memorizar. Tá? Então, quem é essa integral? Vamos lá. Como é que eu faço? Isso aqui é a integral de quem? De 1 sobre o quê? 1 sobre, vamos lá, x. Eu vou pegar aqui e vou colocar A2 em evidência.
Quando eu colocar 2